Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto de processo penal, que são os recursos. Em processo penal, então eu vou fazer uma introdução da teoria geral dos recursos e falar um pouquinho, de uma forma básica, acerca de alguns dos recursos que a gente tem no nosso Código de Processo Penal. Então, iniciando um pouquinho, o tema sobre recursos no Código de Processo Penal, a gente tem que o conceito de recurso nada mais é do que um reexame impetrado por aquele que foi sucumbente no processo. Então, a parte que perdeu, ela impetra o recurso para ser reexaminada a decisão que foi efetuada naquele processo. E o recurso, ele tem alguns fundamentos, para existir. O fundamento principal do recurso no processo penal e em muitas outras áreas do direito é o da falibilidade humana, porque, na verdade, reconhece-se que o homem, o ser humano, é falho, é passível de cometer erros, inclusive o juiz, ele tem essa possibilidade de cometer erros e, por isso, existe a possibilidade de ingressar com recursos. Continuando então sobre recursos, a gente tem então que outros fundamentos para ingressar com recurso é um motivo psicológico da parte, então a parte que foi sucumbente, ou seja, que perdeu naquela decisão do processo, ela tem um motivo para querer ganhar, um motivo para querer que a decisão do juiz seja reexaminada, Ela entrou naquele processo com algum motivo e ela quer manter essa sua possibilidade de ganhar o processo. E outro fundamento para o ingresso de recurso é o motivo psicológico do julgador. Então, o juiz, o julgador, ele vai efetuar a sua decisão de uma forma muito mais clara, detalhista e muito mais aperfeiçoada, sabendo que existe a possibilidade dessa decisão ser reexaminada posteriormente por um tribunal superior, enfim. Ele sabe que existe essa possibilidade, então ele vai fazer de uma forma muito melhor. Falando ainda sobre recurso, nós temos algumas características. As principais características que podemos citar é que o recurso ele é anterior à coisa julgada, então não terminou o processo ainda quando ingressa-se com recurso, não acabou a prescrição, não terminou, está dando continuidade ao processo ao entrar com recurso. E a outra é que não incide uma nova relação processual, que é justamente a mesma coisa. Então, o recurso, ele não vai ser um novo processo, ele vai ser uma segunda fase daquele processo que já estava se ingressado, aquele processo que já estava se efetuando. Sobre os princípios dos recursos, então, a gente tem que o principal, no processo penal, é o princípio da taxatividade. Então, a gente só pode entrar com recursos que sejam cabíveis, de modo que estejam no rol taxativo em lei. Não podemos inventar qualquer coisa. O recurso ele deve estar previsto na legislação. Outra coisa também é a fungibilidade, que é outro princípio. Então, pode-se o julgador aceitar um recurso pelo outro, ou seja, eu queria ingressar com um tipo de recurso, mas eu ingressei com outro por engano. O julgador, sabendo disso, ele pode aceitar aquele pelo outro, porém não pode-se ter má-fé. Então, por exemplo, um caso de má-fé seria eu ingressar com um recurso que tem um prazo maior para ser efetuado do que aquele que eu deveria. Então, isso pressupõe uma má-fé, porque de modo geral, eu teria um prazo maior, do que o recurso que era o que eu deveria ter ingressado. Então, tem que se observar essa característica ao atender o princípio da fungibilidade. Outro princípio que a gente tem é o princípio da unirrecorribilidade, que quer dizer que para cada tipo de decisão eu tenho um recurso possível cabível. Mas a gente tem uma exceção no caso do processo penal, que é o recurso especial e o recurso extraordinário. São recursos que, quando tratar-se de algo que seja infraconstitucional, eles podem ser ingressados momentaneamente para a mesma decisão. Então, eles são as exceções. Outro princípio que a gente tem é o da variabilidade.
ele vai ser exclusivo da defesa, porque diz que a defesa pode desistir de ingressar com aquele recurso, pode desistir do recurso a qualquer momento. Ressalva-se também que há, nesse caso, uma súmula que é a súmula 713, que delimita a defesa do réu dentro do recurso, de modo que quando ele ingressa com o recurso e ele coloca, o seu advogado coloca todos os artigos e as alíneas sobre a qual ele fundamenta aquele ingresso daquele recurso, somente sobre essas alíneas que ele colocou lá inicialmente é que ele poderá fundamentar toda a sua defesa. Então, já no início, tudo que ele colocar, as alíneas e os artigos especificamente, serão com base neles que o réu poderá fazer a sua defesa somente. Continuando a falar sobre os pressupostos para ingresso dos recursos, nós temos os pressupostos objetivos e subjetivos. Os objetivos, nós temos primeiro o cabimento, que ele se baseia no princípio que a gente já falou, que é o princípio da taxatividade, e também o pressuposto objetivo da adequação, que se baseia nos princípios da fungibilidade e da variabilidade. Soma-se também a tempestividade nesse caso. A tempestividade é o prazo processual. Então, quando a gente fala de recursos no processo penal, a gente vai utilizar o prazo processual penal, que é diferente do prazo penal. Nesse caso, a gente vai utilizar de que forma, né, que é o prazo processual penal? Vamos começar a contar o prazo a partir do primeiro dia útil subsequente ao início e finalizar sempre num dia útil, contando o total em dias corridos. Então, começa-se o prazo a partir do primeiro dia útil subsequente, conta em dias corridos e para num dia útil. Lembrando que a contagem começa a partir do último que foi intimado no processo. Então, no caso, intima-se tanto o réu quanto o seu advogado. A partir do último que foi intimado, começa-se a contagem, que é no prazo processual penal. E falando sobre prazos, nós temos alguns prazos de recursos, por exemplo, a apelação, que ela tem um prazo de 10 dias, no caso de ser ingressado no GCRIM, e de 5 dias na Justiça Comum. O recurso em sentido estrito, que ele tem um prazo de 5 dias para ser ingressado, os embargos de declaração, que tem um prazo de 2 dias, a carta testemunhável, que tem um prazo de 48 horas, os embargos infringentes e de nulidades, que tem um prazo de 10 dias, e o agravo em execução, que tem um prazo de 5 dias na Justiça Comum. Ainda falando sobre o cabimento, né, dos recursos e seus pressupostos, a gente tem as observâncias, as formalidades legais. Então, falando sobre a observância das formalidades legais, a gente pode ingressar com recurso por termo somente no caso de ser uma apelação, um recurso em sentido estrito ou um agravo em execução. O restante a gente só ingressa por petição. Sobre motivação, a motivação é a fundamentação do nosso recurso. Então, a gente tem uma pequena diferença que no caso de ingressar um recurso na Justiça Comum, a gente vai ter uma peça, primeiro, que vai ser a petição de interposição para o recurso, e aí, depois de um prazo, a gente entra com as razões, somos intimados para fazer as nossas razões. Já no juizado especial, que é o GCRIM, a gente tem um prazo maior, normalmente, em cada recurso, e por isso a gente tem já uma peça única. Quando a gente ingressa com recurso, temos a petição de interposição, mais a fundamentação do nosso recurso. Por isso que o prazo geralmente é em dobro. Sobre fatos impeditivos dos recursos no processo penal, a gente tem a renúncia. A renúncia ela não pode ser feita pelo Ministério Público, o Ministério Público não pode renunciar, né, a sua atuação no recurso, mas a defesa, no caso o réu, pode fazer essa renúncia antes de haver o término do recurso. A gente tem esse período que pode se renunciar a ingressar com ele, né?
E nesse caso, o advogado do réu ele pode também fazer essa renúncia, desde que ele tenha toda a assinatura com poderes especiais do seu cliente, no caso o réu, e vai prevalecer, se houver um conflito de vontades, a vontade daquele que quer manter o recurso vai prevalecer. Já nos fatos extintivos nós temos a desistência. A desistência ela é depois da petição de interposição. O Ministério Público ele não pode desistir do recurso, mas o réu pode, seu advogado também, lembrando que ele tem que estar com assinatura e poderes especiais comprovados. Os pressupostos, então, objetivos já foram. Agora, os subjetivos, a gente tem a legitimidade. Então, no caso, a legitimidade pode ser tanto do Ministério Público, quanto do réu, para ingressar com recurso, quanto do querelante, quanto do advogado do réu e também do assistente da acusação. Lembrando que o prazo para o assistente da acusação ingressar com recurso, ele só passa a correr após o prazo do Ministério Público. E o interesse, que também faz parte do nosso pressuposto subjetivo, que é o interesse da parte sucumbente. Nem sempre vai ser somente uma parte que é a sucumbente, pode haver uma sucumbência que seja parcial e ambos tenham motivos específicos para ingressar com recurso em determinadas situações que não foram atendidas naquele processo. Ainda sobre as teorias, gerais dos recursos no processo penal, nós temos os efeitos, possíveis efeitos que os recursos eles vão ter. Então, o primeiro efeito é o efeito devolutivo, no qual a matéria do processo é devolvida para um tribunal que vai julgar aquele processo, reexaminar aquele processo. O segundo efeito é o efeito suspensivo, no qual suspende-se o prazo processual, ingressa com aquele recurso que vai ser devolvido para o juiz, que vai examinar para o tribunal e encaminhar para o tribunal. E nós temos o efeito regressivo, que a gente fala sobre o juízo de retratação. Então, devolve-se para o próprio juiz, que vai examinar, reexaminar sua decisão e vai ter essa possibilidade de retratar a sua decisão. Por isso que é o juízo de retratação. Ainda sobre os possíveis efeitos dos recursos, nós temos o efeito extensivo. O efeito extensivo é quando se estende de um réu para todos os réus, quando há concurso de agentes. No caso, só pode se estender e aplicar esse recurso quando não for algo de caráter pessoal. Então, alguma coisa que seja de caráter objetivo, sim, conforme for julgado para um, vai se estender para todos os outros réus. Falando ainda sobre todos os tipos de recursos que a gente tem as chamadas reformas impégios, impégios indireta e imérios. Então, a reforma impégios nada mais é do que a reforma em prejuízo. Como que acontece? Então, no caso, a reforma impégios, em recurso exclusivo da defesa, não pode acontecer, que é quando a defesa entra com recurso, porque foi a parte sucumbente, e aí a decisão do juiz, no caso, depois do recurso, seria mais gravosa para esse réu do que a decisão anterior. Isso não pode acontecer. Então, a reforma impégios em recurso exclusivo da defesa não pode acontecer. A reforma impégios indireta acontece quando a sentença é anulada, entra-se com recurso exclusivo da defesa e a decisão que foi posteriormente, a essa sentença anulada foi pior ou mais danosa e gravosa para o réu do que a anterior. Isso também não pode acontecer. Uma observação é que quando a gente trata de júri, no tribunal do júri, a gente tem o princípio da soberania dos veredictos. A soberania dos veredictos quer dizer que a decisão dos jurados ela é soberana. E esse princípio é um princípio que é uma norma constitucional do artigo 5º. A reforma impégios seria uma norma infraconstitucional. Então,
A grande maioria da doutrina acredita que não pode acontecer a reforma in pejus, no caso dos processos comuns, né? Mas para o caso do tribunal do júri, ela pode acontecer porque a soberania dos veredictos ela tem um peso maior do que a reforma in pejus. Então, no caso, a vontade dos jurados tem que ser soberana. Outra doutrina, outra parte da doutrina acredita que não, que no caso, se for possível a reforma in pejus, até mesmo no tribunal do júri, seria ferir a ampla defesa. E a reforma in melius, que é uma reforma para melhorar, então, pelo STJ, né, é possível haver a reforma in melius, uma reforma que seja para melhorar a situação do réu, mesmo em recurso exclusivo da acusação, porque o Ministério Público, além de acusação, ele é um fiscal da lei. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido compreender um pouquinho do conteúdo que eu também estou aprendendo e que eu consiga ter passado para vocês de uma forma bastante clara e resumida e que ajude vocês. Então, um beijo grande e até o próximo vídeo.